muito obrigado por esse convite, por essa oportunidade de estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouco, né, do meu coração aí com vocês, a palavra de Deus. É uma alegria muito grande. Feliz demais em ver todos esses pastores aqui nessa segunda-feira, né, para a gente juntos compartilhar, né, amar um ao outro. Quero agradecer ao pastor Paulo Lima. Pastorzão, obrigado. Dá um tchau aí para eu. Obrigado, pastora Cláudia, o Tiago. Valeu mesmo. Que iniciativa maravilhosa. Sim, estou inspirado, impactado pelo coração de vocês de fazer isso aqui, que é isso aqui que a gente acredita, né, cara? Esse compartilhar, isso aqui é maravilhoso. É isso aqui que a gente precisa, né? Isso aqui precisa acontecer em cada cidade. E se mais pessoas tivessem essa iniciativa, nós estaríamos bem melhor. E eu queria aproveitar essa oportunidade para compartilhar algo com vocês, assim, que foi muito impactante na minha vida nesse último ano, eu diria, né? Mas antes, queria fazer uma oração com você. Você pode orar junto comigo? Feche seus olhos aí. Papai, nós queremos te entregar esse momento aqui, Pai, de compartilhar a tua palavra. Senhor, nós te amamos e por te amar, Senhor, nós nos envolvemos naquilo que o Senhor está fazendo na face da terra, papai. Nós queremos participar do que o Senhor está fazendo e dizer, eis-nos aqui, Senhor, usa as nossas vidas, Pai. E eu queria te pedir, nesses minutos que nós vamos passar juntos aqui, Pai, que o teu Espírito Santo tenha total liberdade de falar, de ministrar os nossos corações, de, Senhor, nos transformar, mudar nossa mentalidade, Pai, alinhar aquilo que o Senhor quer que seja alinhado. Eis-nos aqui, Pai. Senhor, tem misericórdia da minha vida, e que o Senhor possa falar de alguma forma através de mim, Senhor, para benefício dos meus irmãos, papai. Senhor, nós somos pastores e queremos amar outros pastores, Pai, juntos, Pai, nos fortalecer, Pai. Dá força para cada um que está aqui, Pai. Esse momento que nós estamos vivendo tão diferente, tão atípico, Senhor Jesus, nos dá sabedoria, revelação, Pai, para nós podermos fazer a Tua vontade em todo o tempo, Pai. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. E vocês estão aí? Vocês estão bem? Quem está com o vídeo ligado aí, dá um joinha, só para eu saber aí que você está bem. Legal, muito bom, feliz demais de estar aqui com vocês. Então vamos lá, eu queria compartilhar com vocês, e ao mesmo tempo é uma indicação, né? Um livro que mexeu muito comigo e que começou uma mudança de mentalidade em mim, que é esse livro aqui. Eu não sei se alguém já teve acesso, chama Formador de Heróis. Acho que alguém, talvez quem me acompanha lá até já viu eu indicando aí. E esse livro, ele foi extremamente provocativo, né? Eu estava lendo ele e eu estava lendo um outro também chamado Não Apagueis o Espírito, que era um livro sobre movimento profético, mas no meio ele também falava algo que conectava os dois, assim, e algo começou a ser mudado dentro de mim, né? E qual é a proposta do autor, né, do Dave Ferguson, né? A proposta dele é uma provocação. E é a seguinte provocação: você está tentando ser o herói ou você está sendo um formador de heróis, né? Então esse é o questionamento do livro. Você está tentando, trabalhando para ser um herói ou você está sendo um formador de heróis, ok? E o que seria isso, né? Quando você faz todo o movimento no ministério, na sua vida, a sua rotina, a sua agenda é para o seu crescimento, ou a sua agenda, a sua rotina, o ministério está organizado para fazer outros crescerem e formar heróis, né? Ele até usa no meio do livro uma coisa bem conhecida agora, porque o marketing tem usado muito, que é a jornada do herói, né? A jornada do herói. E eles mostram como tem uma estrutura que todos os filmes meio que usam, né? Então é ali um personagem comum e de repente e aí sempre começa ele numa rotina comum e aí de repente ele ganha ali superpoderes e tem um grande problema. E aí o quarto passo é muito interessante, nessa jornada do herói, ele encontra com um mentor. E esse mentor treina ele e prepara ele, então, para ser o herói.
E quando você vai ver o cartaz do filme, tem o nome desse herói, mas nunca tem o nome desse mentor. E a provocação do livro é a seguinte: você tem coragem de abrir mão de querer ser aquele herói para ser um formador de heróis? Muitas vezes não vai o seu nome. Muitas vezes não vai. Então, seria mais ou menos assim: você teria coragem de falar, eu não quero ser o Billy Graham, eu quero ser o cara que ganhou o Billy Graham para Jesus e discipulou ele. E que provavelmente ganhou outros caras para Jesus e discipulou outros. E talvez alguém até que saiba, mas a maioria de nós não sabe o nome dele. É o formador de heróis. E isso me provocou muito, porque nesse outro livro que eu estava lendo, né, que era o Não Apagueis o Espírito, ele começa a falar sobre os 5 ministérios, né? E ele está falando ali sobre os 5 ministérios e falando sobre o pastor, o apóstolo, né, o mestre, o evangelista, o profeta. E aí ele no meio, ele solta uma frase que nem era assim o tópico principal do livro, mas ele soltou uma frase, sabe aquelas frases que vem com uma faca, assim, vem com uma espada no seu coração, assim? E ele disse assim: o objetivo dos 5 ministérios, presta atenção nisso, o objetivo dos 5 ministérios é se tornar inútil. Aí aquilo fez uma bomba em mim, né? O objetivo dos 5 ministérios, o ápice deles é você se tornar inútil. Eu falei, não, como assim? E aí ele explica, ele diz assim, olha, um bom pai não é aquele que forma um bom filho. Um bom pai é aquele que forma um bom pai. Então, de novo, para entrar na nossa mente. Um bom pai não é aquele que forma um bom filho. Não estamos querendo formar um bom filho. Eu tenho o Davi, meu filho. Eu não quero que ele seja um bom filho. Eu quero que ele seja um bom pai. Só que quando eu formar ele como bom pai, eu já sou inútil para ele. E entenda, não estou falando de desonra, não estou falando de desonrar os pais, mas agora, se o seu filho tem 30, 40 anos, né, e é uma pessoa saudável, normal, e ele ainda depende de você, você não foi um bom pai. Então, qual é o objetivo da liderança, gente? O objetivo da liderança é se tornar inútil. O objetivo da liderança é formarmos as pessoas a ponto de elas poderem voar, elas poderem fazer. Nós fomos chamados por Jesus para formar heróis, cara. E exatamente, isso mexeu muito comigo, porque, cara, é claro isso no que Jesus fez como líder. É claro isso. Jesus, gente, você parou para pensar que a primeira coisa que Jesus fez ao sair do... Ele é batizado, né? Então ali é autenticado o ministério dele. Ele vai para o deserto, aquele período de consagração. Qual é a primeira coisa que ele faz, gente? Escolher o sucessor. Ele não começou construindo nada. A primeira coisa que Jesus fez é escolher quem vai ficar no meu lugar. Por quê? Porque Jesus não estava se movimentando para ser um herói. Ele estava se movimentando para ser um formador de heróis, a ponto de olhar no rosto desses discípulos e dizer: se creres em mim, fará coisas iguais às minhas e ainda maiores farão. É um formador de heróis, ok? Então, qual é o sucesso do ministério? Poder morrer. Para que Jesus estava trabalhando? Para poder morrer. Demorou 3 anos. No momento, ele fala assim, agora eu posso morrer, porque essa obra não vai parar. A pergunta é a seguinte, vai parar em você a obra que você está realizando? Vai acabar em você? Porque o chamado de Deus para nós como líderes é sermos formador de heróis, é de formar heróis. E aí ele ensina nesse livro, cara, você a fazer uma pergunta, né, para você mesmo. E você sabe que perguntas são extremamente poderosas. As perguntas, na verdade, elas guiam a nossa vida, né? E aí ele ensina você a fazer uma pergunta. Eu queria que você anotasse aí. Todas as vezes, quando você terminar de pregar, quando você terminar de aconselhar, quando você terminar de discipular, quando você terminar de fazer algo, você vai se perguntar: eu tentei ser um herói ou eu formei um herói? Eu terminei de pregar. Eu
tentei ser um herói ou eu formei heróis? Ok? Terminei de discipular. Eu tentei ser o herói, essa pessoa está cada vez mais dependente de mim, ou eu formei heróis? Eu estou cada vez entregando mais independência para essa pessoa, para que ela, daqui a algum tempo, esteja aconselhando alguém, esteja discipulando alguém. Sabe, uma coisa que eu lendo esse livro e esses materiais, me veio uma ilustração na mente, para você entender do que eu estou falando. Olha que interessante, nós temos hoje mais de 7 bilhões de pessoas no planeta. Mais de 7 bilhões de pessoas. E a pergunta é, como que a gente chegou em tanta gente no planeta? Qual foi a estratégia que a gente usou para ter tanta gente no planeta? E sabe qual foi a estratégia que a gente usou? Bonecas. Um dos grandes responsáveis de ter tanta gente no planeta se chama boneca. Barbie, Baby Alive. A Luísa, minha filha, quando ela tinha 1 ano de idade, 1 ano e meio de idade, sabe o que a gente deu para ela de presente? Que era um bebê. Sabe o que a gente estava dizendo para ela ao dar aquela boneca para ela? Você tem 1 ano e meio. Você está na fralda. Você não sabe falar. Você não sabe andar direito. Você não sabe comer sozinha. Mas você vai ser. Quem está entendendo o que eu estou falando, cara? Você não sabe nem falar. Você não sabe nem o que são as coisas. Mas eu já estou te falando uma coisa. Você vai ser mãe. Na verdade, quando se trata de mulheres, você nem está dizendo você vai ser mãe. Você está dizendo você é mãe, porque a mulher nasce com todos os óvulos que ela vai ter na vida. Ela não produz, ela só vai liberando os óvulos. Ela nasce com todos os óvulos. Ou seja, as gerações já estão dentro da Luísa. E eu só estou dizendo para ela com uma boneca. Ei, você vai ser mãe. Você vai ser mãe. Você se prepare, porque você vai ser mãe. Imagina que a gente pegasse as pessoas que aceitaram a Jesus nesse domingo, chegasse para eles e falasse assim, olha, você não sabe nem o que é ser crente ainda, mas eu deixo eu te falar uma coisa, você vai ser pai espiritual de uma galera. Assim, você não foi nem liberto ainda do cigarro, mas deixa eu te falar uma coisa, você vai cuidar de muita gente. Ele não aprendeu nem a abrir em Mateus, mas você fala para ele assim, mas aprenda uma coisa, Deus te chamou, não para ser um consumidor, para vir aqui ouvir pregação, não, Deus te chamou, cara, para ser um formador de heróis. É aí que a gente teria um efeito, cara, multiplicador. Agora, só dá para fazer isso se a gente vencer essa vontade ou esse ímpeto de fazer a gente crescer, para que nós coloquemos os olhos nos outros e façamos a seguinte pergunta: Deus, como é que eu faço os outros crescerem? É exatamente o que o Tiago, que o pastor Paulino está fazendo aqui hoje. Todas as segundas-feiras, está parando nesse horário para formar heróis, cara. Isso é maravilhoso, cara. Para formar heróis, para levantar pessoas, para equipar pessoas. Agora, é necessário que a gente entenda uma coisa. Vamos começar a trabalhar aqui na nossa mentalidade. Eu até pedi para o Tiago se eu poderia compartilhar minha tela rapidamente aqui. Geralmente, a pergunta que a gente faz em relação à igreja é essa aqui, ó. Como, acho que eu vou aumentar, tá? Faço a minha igreja crescer, ok? Geralmente essa é a pergunta que a gente faz, ok? Como faço a minha igreja crescer? E é uma pergunta sincera e de pessoas que amam muito a Deus, ok? E que querem contribuir para aquilo que Deus está fazendo e que querem ser amigos do noivo, querem trabalhar na obra de Deus e aprenderam isso. Como é que eu faço a minha igreja crescer? Agora, essa pergunta, ela é, de certa forma, extremamente limitante. Limitada.
E eu queria propor para vocês hoje que a gente trocasse essa pergunta. Primeiro, a pergunta aqui é... A primeira coisa é que não é como... E eu até vou adicionar aqui para ficar mais lúdico. A primeira coisa que não é como eu faço, correto? A primeira coisa aqui é como nós fazemos. Então, a primeira coisa que a gente tem que trocar é isso, gente. O que Deus está propondo para a gente fazer, não tem como fazer sozinho. Não tem como fazer no meu esforço. O que Deus está propondo a gente fazer tem que ser em grupo, tem que ser uma família, tem que ser uma nação, tem que ser mais gente. Então, primeira coisa a trocar, eu não vou conseguir fazer nada. Agora, nós podemos fazer grandes coisas. Então, a primeira coisa, como nós fazemos, ok? Trocar aqui, vou ficar um vermelho. Segundo, claro que é minha, né? Então, não é a minha, né, gente? Segunda coisa é de Deus. E isso aqui ficou bem claro para a gente, né? Pô, a gente tem visto tantos líderes, né? Tantos pastores morrendo, né? Sofrendo bastante, cara. Mas por quê? Porque estão cuidando da igreja deles. Me dá aquela frio quando alguém fala assim, eu vou lá na sua igreja. Eu falo, não, pelo amor de Deus, não põe igreja na minha conta não, irmão. Isso aí é de Deus. Aquele ajuntamento de pecador lá é de Deus, não é meu, não. Então, meu irmão, nós fomos chamados, e eu gosto muito desse termo, né, que João Batista usa, né? Nós fomos chamados para ser amigos do noivo. Ele é o noivo, a igreja é a noiva. E nós somos os amigos, aqueles que estão cuidando da noiva para ele. Mas a noiva é dele, né? Então, de Deus. Agora, uma outra coisa que eu acho que era legal a gente pensar é que não é crescer, não é igreja. Vamos começar a pensar em reino. E por que eu digo isso? Porque senão, gente, nós não vamos fazer algumas coisas que a gente tem que fazer. Por exemplo, se nós não começarmos a pensar em reino, nós não vamos pensar em como é que muda o Rio de Janeiro, tá? Nós não vamos pensar como é que muda o seu município. Porque tem um monte de coisa que a gente está sendo proposto a fazer e que não vai alterar nada na igreja. Não vai fazer a igreja crescer, não vai te ajudar no prédio, não vai te ajudar em dízimo, não vai te ajudar. E aí você não vai fazer. Então a pergunta é como nós fazemos o reino de Deus? E aí, a última coisa que eu queria trocar com vocês não é crescer, ok? A pergunta é como nós fazemos o reino de Deus multiplicar. E isso aqui é muito importante. O lance não é crescer, o lance é multiplicar. Por que multiplicar? Porque é o seguinte, nós temos duas opções. Ou a gente trabalha com adição, ou a gente trabalha com multiplicação. Se você está trabalhando com adição, o que acontece? Você pega lá no domingo, né? Agora na pandemia está um pouquinho mais difícil, né? Mas você pega lá no domingo e pensa, quantas pessoas aceitaram a Cristo? Quantas das pessoas estão vindo para a nossa comunidade? Então, você soma mais 2, mais 4, mais 5. Então, nós estamos trabalhando com adição, tá? Chegou no final do mês, poxa, 30 pessoas aceitaram Jesus esse mês. Legal, então mais 30. Agora, se nós queremos ver o reino de Deus, meu irmão, expandindo por toda parte, nós vamos ter que parar de trabalhar com adição e começar a trabalhar com multiplicação. Como que eu troco isso, Douglas? Agora, uma
uma pessoa que aceitou Jesus, eu tenho que formar ela para ser um formador de heróis. Por quê? Porque ela não é um. Ela é o quanto de pessoas que ela vai trazer. Ela é o quanto de pessoas que ela vai cuidar. Ela é o impacto que ela vai causar. Então, eu não tenho mais um consumindo. Eu tenho mais um multiplicando com a gente. Quem está entendendo o que eu estou falando? Levanta a mão assim, só para eu saber. É mais um agora multiplicando com a gente. Então, é vezes 2 agora. É vezes 4 agora. É vezes 8. E é interessante que, de início, gente, a adição parece mais sucesso. Por quê? Porque se eu gasto a minha energia para fazer um trabalho evangelístico, e de repente naquele dia do amigo, tal, 100 pessoas aceitou Jesus, é um efeito grande. Você fala, poxa, mais 100 pessoas, isso é maravilhoso. Agora, se eu pego esse esforço e eu fico treinando 5 líderes, parece que não deu resultado. Só que esses 5 vão ganhar 5 pessoas e mais do que isso, vão ganhar 5 pessoas que ganharão pessoas. E de repente isso se torna o que se tornou hoje. Nós temos bilhões de cristãos, gente, no Brasil. Como? A partir de 12. Vamos ser mais generosos? A partir de 120, mas que não eram consumidores. Eram formadores de herói, que conviveram 3 anos com um formador de heróis. Olha como Paulo coloca para Timóteo, que coisa maravilhosa. Ensine a palavra a homens aptos a ensinar. Olha só, presta atenção. Ensine a palavra a homens aptos a ensinar. Paulo estava falando sobre a 5ª geração. Jesus ensinou a Paulo. Paulo ensinou a Timóteo. E ele diz, Timóteo, ensine para alguém que saiba ensinar. Ele está falando da 5ª geração da mensagem. Então, isso é ser um formador de heróis. Agora, deixa eu falar para vocês. O livro fala de 5 práticas para você formar heróis, ok? E eu quero que você leia depois, vai ser muito abençoado. Estou dando aqui só um tira-gosto para vocês. E eu quero falar para vocês de 3, se der tempo aqui. Vamos ver se eu consigo falar 3. A primeira coisa que ele diz é que para você ser um formador de heróis, você precisa de uma mentalidade de multiplicação. Eu comecei a falar aqui, ok? Uma mentalidade de multiplicação. Você precisa começar a pensar com essa cabeça. Por quê? Porque vai ter momentos que você vai ter que fazer uma escolha. Ou eu faço algo para esses 100, ou eu pego e gasto tempo com esses 3. Eu não sei você, mas eu lendo a Bíblia e os Evangelhos, tinha alguns momentos que eu me confundia. Eu falava, cara, por que Jesus foi falar com essa uma pessoa, sendo que tinha aquelas 5.000 ali? Por que não todos os dias falar com 5.000? Por que ficar gastando tempo com 2? Com um aqui, com uma samaritana? Por quê? Porque a samaritana era uma formadora de heróis. Aquela uma representava uma cidade. Atravessa e vai atrás de um cara, que é o gadareno, esse cara influenciou 10 cidades, gente. Então, ele sabia o que ele estava fazendo. E aí a gente vai ter que ter uma mentalidade de multiplicação, ok? Agora, presta atenção. Como que eu desenvolvo uma mentalidade de multiplicação? É o seguinte. Para você ter uma mentalidade de multiplicação, você precisa de um grande sonho. Olha só. Se você tem um sonho pequeno, você pode fazer. Mas se você tem um sonho grande, não tem como você fazer. Então, assim, ó, por exemplo, se eu te perguntasse, qual que é o seu sonho? Eu falasse para você agora, escreve aí o seu sonho, algo que Deus colocou no seu coração aí, escreve o seu sonho e coloca um número no seu sonho, tá? Então, me fala de alguma coisa tangível. Então, por exemplo, poxa, eu queria ganhar 100 pessoas para Jesus. Não, eu queria, se você trabalha com pequenos grupos, eu queria ver a minha igreja com 50 pequenos grupos. Eu queria
a gente queria reformar 20 escolas. A gente queria formar 30 líderes. Não sei. Pensa num sonho. E aí, quando você pensasse nesse sonho que você tem, que provavelmente você já tem aí na ponta da língua, eu diria para você assim, beleza, muito legal. Agora, pega esse sonho e multiplica por 1 milhão. Então você fala assim, eu queria ganhar 100 pessoas para Jesus. Fala assim, eu queria ver 100 milhões de pessoas rendidas aos pés de Jesus. Por quê, gente? Porque precisa sair da sua mão. O problema é que a gente fica pegando sonho pequenininho que dá para a gente fazer. Só que os sonhos de Deus são maiores do que nós. Olha o que Deus faz com Abraão. Abraão, sai da sua terra, no meio da tua parentela e vai. E aí ele sai. Agora sai da sua tenda e olha para o céu. Conta as estrelas, assim vai ser a sua descendência. Conta os grãos de areia, assim vai ser a sua descendência. O que Deus estava dando para Abraão? Um grande sonho. Para quê? Para Abraão saber, ou você treina a próxima geração, ou não tem como realizar isso que eu estou falando para você. Você precisa de um sonho que você dependa de formar outras pessoas. Tem que sair da sua mão. Eu queria formar 10 líderes. Dá para você fazer. Coloca aí que você quer ver 1 milhão de líderes espalhados pelo mundo. Para ter que sair da sua mão. Eu queria ver 50 células. Coloca aí que você queria ver 50 mil células. Para ter que sair da sua mão, para ter que sair da sua igreja, para ter que sair da sua denominação. Para a gente ter que trabalhar para o reino de Deus. Jesus fez isso, cara. Antes de sair, antes de ir embora, ele não falou assim para eles, olha, prega para o bairro de vocês. Não, ele falou, prega em Jerusalém. Aí os caras, não, beleza, deixa com a gente. Prega em Samaria. Os caras, beleza, deixa com a gente. Prega na Judéia. Os caras já começaram a ficar preocupados. E até os confins da terra. Que é tipo assim, meu irmão, ou vocês formam gente, ou não vai ter como fazer o que eu estou propondo vocês para fazer. Você precisa de um grande sonho. E o grande sonho, ele nos dá essa mentalidade de multiplicação. Essa mentalidade de formar heróis. Essa mentalidade de parar de investir para nós sermos os heróis. Para ser um formador de heróis. Eu lembro que quando eu estava meditando, lendo no livro, e orando, e pedindo para Deus transformar meu coração arrogante, né? Eu lembro que eu tinha colocado assim um sonho, né? Eu tenho um congresso nos Estados Unidos, um dos maiores congressos que tem nos Estados Unidos de jovens, assim, né? E eu falei assim, não, vou colocar um sonho aqui, né? Um dia eu vou pregar nesse congresso aí, vou pregar em inglês nesse congresso aí, esse maior dos Estados Unidos. E aí eu lendo o livro, eu senti o Espírito falando comigo assim, você teria coragem de trocar esse sonho? E sonhar que um dia alguém que você formou vai pregar nesse congresso, e não você. Meu irmão. Tem coragem? Não vai aparecer seu nome. Alguém que você formou não vai citar. Queria agradecer ao meu pastor Douglas. Não, não. Vai ser só o nome dele. Mas não tem problema, porque não importa quem vai cruzar a linha de chegada. Importa que a gente vai vencer e o rei vai voltar e dominar sobre toda a terra. O que a gente quer é o reino de Deus. Cara, nós precisamos chegar nessa condição de Paulo. Paulo fala assim, olha, eu queria, eu me faria anátema para que os meus concidadãos acreditassem que Jesus é o Messias. Olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo, eu me separaria de Cristo pela missão de Cristo. O reino de Deus é uma parada tão grande para mim. Eu quero ver o reino estabelecido sobre toda a terra, que eu abriria a mão do que é meu para ver o que é de Deus acontecendo na face da terra. Sabe, é abrir mão do eu, é abrir mão da minha igreja, é abrir mão da minha denominação. Por quê? Por causa de um grande sonho que Deus colocou no nosso coração. E é por isso que eu estou aqui nessa segunda. Que eu não estou lá fazendo alguma coisa pro Dizascope e tal. Por quê? Porque eu sei que cada um aqui, cara, tá na linha de frente de uma parada.
E eu sei que, a mesma coisa, se eu estivesse gravando um vídeo para o Desascope, eu estar aqui, o impacto no reino de Deus talvez seja bem maior do que eu estou fazendo aqui. Porque cada um aqui é um formador de heróis. Então, primeiro, uma mentalidade de multiplicação. Deixa eu até escrever aqui para vocês, a gente guardar. Mentalidade de multiplicação. Ok? E aí você precisa de um grande sonho. Agora, a segunda coisa que ele coloca é muito interessante. Ele diz assim, que nós precisamos, se a gente quer ser formador de heróis, nós precisamos dar permissão. Ah, meu irmão, aqui começa a apertar a parada. Nós precisamos dar permissão. O que é isso, Douglas? Eu estou falando sobre delegar. Estou falando sobre formar pessoas para fazer as coisas no seu lugar. Nós precisamos dar permissão. Nós precisamos, eu vou colocar um negócio aqui para você lembrar. Nós precisamos liderar com um sim. Nós geralmente temos uma resposta padrão para as pessoas, que é não. Tá? Nós como líderes. As pessoas chegam para nós e falam assim, pastor, eu tô com uma ideia, cara, muito legal, tal. O que já vem na sua garganta aqui assim, não, filho, não vamos fazer isso aí. Não, mas vamos ali, vamos dar sopa para os mendigos, tudo tal. Não tá dando agora. Não, mas tive uma ideia para os jovens, vamos fazer não sei o que lá. Já tentamos isso aí, não. Nós temos essa resposta padrão. Eu quero desafiar vocês a trocar essa resposta. Ah, Douglas, você não sabe as ideias ruins que o meu pessoal tem aqui. Você não sabe os caras que andam comigo aqui. Eu queria te desafiar, cara, a trocar por um sim. É claro que você não vai falar sim para tudo que os caras... você não vai falar, sim, nós vamos fazer agora isso. Eu quero te desafiar a começar a acreditar, cara, no que as pessoas carregam. Então, você vai falar assim, por exemplo, sim, escreve um projeto e traz para mim. Sim, vamos colocar isso em oração e acha mais pessoas que gostam dessa mesma coisa. Sim, vai lá, começa e me traz um feedback de como é que foi. Sim, vai lá, faz o evangelismo e depois você me fala como é que foi e nós vamos aprimorar isso daí. Sim, cara. Lidere com um sim. Gente, se a pessoa está chegando para você com uma ideia, significa que ela estava em casa pensando em como fazer alguma coisa para a igreja. É muito melhor do que aquele outro que estava em casa pensando mal do presbítero. Falando mal dos outros. Esse cara está tendo ideias para melhorar alguma coisa. Só isso é um cara que já tem que prestar atenção, mesmo ele sendo meio chato às vezes. Lidere com um sim. Gente, se você quer formar líderes, não delegue coisas para fazer. Delegue autoridade. Se eu falo para a pessoa o que ela tem que fazer, onde que ela tem que fazer, como que ela tem que fazer, eu estou formando um operário. Agora, se eu delego para a pessoa uma missão e deixo ela pensar e fazer, eu começo a formar líderes. Lidere com um sim. E o que é isso? É dar autoridade para as pessoas. Ah, Douglas, isso é muito difícil. Como é que eu vou confiar naquele pessoal, Douglas? Douglas, você não sabe o que está falando. Como é que eu vou fazer com o fulano de tal que está querendo fazer tal coisa? Como é que eu vou dar autoridade? Como é que eu posso saber? Assim, ó, por exemplo, como que eu sei que eu posso confiar em alguém? Só tem um jeito. Confiando em alguém. Você nunca vai saber se você pode confiar na pessoa até que você confie na pessoa. Mas e se ele me decepcionar? Você vai tirar ele. Só que não tem como saber. Deixa eu te dizer uma coisa que Deus tem ministrado no meu coração. Com medo do Judas, a gente não está formando o Pedro, o João, o Tiago, o Natanael, o Mateus. A gente não está formando os caras porque a gente tem medo do Judas. Jesus não tinha medo do Judas. Porque ele sabia que o estilo dele poderia sim manter um Judas ali no meio, mas que ia formar 11 homens que ia virar o mundo de ponta cabeça. Não tenha medo da traição, cara.
Porque não é sobre Judas, é sobre o que Deus colocou na nossa vida, que é de acreditar nas pessoas, que é confiar nas pessoas. Lidere com um sim. Sabe, deixa eu te falar uma coisa. Toda vez que você tiver receoso de dar autoridade para alguém, assim, cara, eu não sei se dá para confiar, não sei se dá para dar autoridade para essa pessoa. Toda vez que você estiver receoso de dar autoridade para alguém, eu quero que você se lembre de uma coisa. Jesus deu autoridade para você. E Jesus confiou em mim. Tem alguém mais doido que Jesus? Que falou assim, Tiago Coelho, Paulo Lima, Laerte, vai lá em meu nome. Ana Luísa, Nelma, vai lá e fala em meu nome. Ué, doido. Falar pro Douglas falar em seu nome. Somos nós, cara, para não acreditar em alguém. Quem somos nós para falar, não, essa pessoa não tem como, ela não vai. É claro que com discernimento você vai saber o estágio que a pessoa está, mas nós precisamos acreditar nas pessoas e formar pessoas. É a única forma. Sermos formador de heróis, cara. Formador de heróis. E você sabe, vocês têm total consciência disso, porque alguns aqui são testemunhos vivos disso aqui. Os piores se tornam os melhores no reino de Deus. O pior traficante, cara, vai ser o maior evangelista. O maior pai de santo vai ser um dos maiores profetas. Por quê? Porque a intensidade que o cara fazia para o mal é a intensidade que ele vai fazer para o bem. Se o cara não tá nem aí nem para ganhar no futebol, você acha que ele vai estar aí para ganhar no reino de Deus? Não, porque o jeito que ele faz uma coisa, ele faz todas. Então, se a gente pegar os piores, cara, o pior artista, o pior drogado, o líder da torcida da Gaviões da Fiel é o quê? O líder da torcida do Flamengo é o quê, gente? É o pastor de uma mega church, cara. Você acredita nele? E estaria disposto a ir atrás desse cara? Isso que é liderar com sim, cara. Liderar acreditando nas pessoas. Dê permissão. Começa a delegar. Cara. Começa a delegar. E por último, para a gente correr aqui, esse último é muito bom, que é, então, multiplicação de discípulos. Ok? Qual é a diferença de um convertido e um discípulo? É que o discípulo forma pessoas, ok? Convertido é aquele que se converteu e está indo ali para consumir, quer ouvir a pregação, quer ser cuidado, beleza. Agora, quem são os discípulos? É aqueles que, além de se converterem, agora também formam pessoas, também cuidam de pessoas. Esses são os discípulos. Como é que eu multiplico discípulos? Como é que eu formo essas pessoas? É isso que a gente precisa, de mais discípulos na igreja, tá? E aí tem um passo a passo bem simples para você formar pessoas, ok? Muito simples. E eu vou mostrar para vocês aqui, vai ser revolucionário. Primeiro, você faz. Presta atenção nisso. Você faz e ele olha. Ele observa. Presta atenção. Primeira coisa, pensa em uma função que você está fazendo na igreja aí. E que você precisa formar alguém para isso. Ok? Então, você vai escolher alguém, e você vai ver claramente Jesus fazendo isso, tá? Escolhi alguém. Primeira coisa, você faz, você observa, tá? Vamos dizer o nosso exemplo de pregar. Onde é que você vai formar pregadores, gente? Primeira coisa, você vai chamar alguém, você vai comunicar para essa pessoa. Eu vou te formar para pregar, tá? Pode ser para dar aula. Pode ser, isso aqui se aplica a tudo, gente. Pode ser para mexer no projetor da igreja. Primeira coisa, você faz e a pessoa observa. E depois que isso acontece, o que vocês fazem? Conversa. Vocês vão marcar uma conversa só sobre isso. O que você observou? O que você viu quando eu estava pregando? O que você reparou que eu faço? Tal. E a pessoa vai te falar o que ela observou. Beleza? Segunda coisa. Segundo passo.
você faz, tá? Você, líder, faz ainda, e ele ajuda. Pode ser ele ou ela, ok? E depois que termina, vocês conversam. Agora, você faz aqui, ó, uns 80%. E essa pessoa faz 20%. Você faz ainda, mas essa pessoa vai te ajudar agora. Então, no culto, você vai pregar a palavra principal, mas essa pessoa vai dar a palavra de oferta. Essa pessoa vai fazer a oração inicial e a oração final. Essa pessoa vai dirigir uma parte. Você faz ainda, porque não dá para colocar na mão dela ainda, ela está em formação. Mas essa pessoa ajuda. E aí você tem uma conversa com ela e fala, cara, o que você achou? O que você acha que você errou? O que você acertou? O que foi bom? O que foi ruim? Vocês têm essa conversa. E aí, terceiro. Em terceiro, ela ou ele faz. E você ajuda. Agora, quem vai fazer é ela. Quem vai pregar naquele dia é ela, mas você ainda vai dirigir o culto. Você vai orar, você está ali. Não conseguiu concluir direito, você pega, faz aquela oração final que dá uma fechada na pregação, né? Dá aquela completada. Você está ali. Você não está sozinha. Tem uma diferença, gente, de delegar e delargar. Tem um monte de gente que fala, não, eu sou bom, eu delego. Não, você larga. Porque isso aqui revela se você está delegando. Porque delegar é voltar e ter uma conversa depois. Como foi? O que foi bom? O que foi ruim? O que precisa melhorar? Como a gente pode avançar? Beleza? Terceiro passo. Quarto passo, gente. Ele faz e você? Agora, ele faz tudo. E você não faz nada, mas você está lá. Você está lá sentado, anotando a pregação. Ele vai fazer. Ah, ele errou. Você não intervém. Na conversa, vocês vão falar sobre isso, ok? Mas ali você deixa. Por quê? Porque agora é hora de ele fazer. E você somente observar. E você somente está ali para dar um apoio para ele. Então, ele faz e você observa. E aí, o quinto passo, meu irmão, que é o grande segredo. Ele faz e alguém observa. Por que isso é muito importante? Porque, na verdade, o quinto passo é o primeiro, mas ele já fazendo com uma outra pessoa. Meu irmão, isso é uma revolução. Isso é uma revolução. E é isso que Jesus fez, cara. Por que ele curava e os discípulos olhando ali? Por que ele orava e os discípulos olhando ali? Por que ele pegou de 2 em 2 e enviou? E depois chama os caras e conversa. E aí, como foi? Pô, não conseguimos expulsar um demônio. Pô, então a lição é essa e tal. E por que no fim ele vai embora e deixa os caras aqui e os caras começam a fazer a mesma coisa com outros? E é por isso que eu e você estamos aqui, cara. Pensa no seguinte, o objetivo é esse, passar todas as suas funções. O seu sucesso é se tornar inútil. O seu sucesso, meu irmão, é ir para a praia no domingo, descansar com sua família e você voltar, o pessoal fala, nossa, pastor, o culto foi bem melhor. Você fala, yes, posso morrer. Venci. O objetivo não é formar bons filhos. O objetivo é formar bons pais, cara. Que vão cuidar de pessoas e vão transformar. Porque o nosso sonho é muito grande. É o reino de Deus espalhado em toda a terra, em toda a tribo, toda a língua, dizendo Maranata. E então ele vem, cara, e vai governar sobre toda a terra. Então é isso, gente. Tem mais 2, que é Ativando Dons, Construindo o Reino, mas eu vou deixar para vocês ir atrás do livro aí, ler o livro, que tenho certeza que vai abençoar muito vocês. Tiago, com você. Douglas, obrigado, meu amigo. Eu estou anotando aqui algumas coisas e eu estou vibrando aqui porque é o quinto passo
é o primeiro passo sem a gente. Sem a gente. É muito legal. Parabéns. Esses dias, quando eu falei aqui, né, para os pastores, para os líderes, uma das coisas que eu falei, eu tenho falado com muita gente, é que isso é difícil, né? Não vou dizer que isso é fácil, isso é difícil, mas Deus tem falado muito ao meu coração. Se o meu chamado, se o meu ministério, o meu sonho, né, eu consigo fazer sozinho, é porque é pequeno demais, né? É impossível a gente fazer de verdade aquilo que Deus colocou no coração dele para a gente fazer sozinho. Então eu louvo a Deus, pela tua vida, eu louvo a Deus pela tua equipe, né, desde sempre, né? Tem gente que vê, né, o Jesuscope, milhões de inscritos no YouTube, milhões de seguidores, tudo isso. Desde o começo, quando não tinha nem milhares ainda, eu sempre vi que você envolveu pessoas, você sempre colocou amigos que estão com você até hoje para ajudar a visão ser passada e colocada em prática, pessoas que talvez entendam mais até de tecnologia do que você, né? Isso é legal e faz parte da equipe. E alguns que eu sei que nasceram junto com você, junto com seu pai e estão caminhando contigo, né? E ver o seu pai falar de você. Eu não sei como é o pastor Josué Gonçalves, mas meu pai geralmente ele me elogia para os outros, não para mim. E o seu pai já me elogiou, já te elogiou para mim muitas vezes. Isso enche o meu coração de alegria. Eu vejo aqui alguns amigos especiais, pastor Gilmar Doerner, lá de Brusque, Santa Catarina, da Igreja Calvário. Esse cara é um formador de heróis, um paizão para mim, que muitos talvez de vocês aqui nunca ouviram falar. É uma igreja linda, formando centenas de pessoas, o Jackson e todos eles ali na cidade de Brusque. Eu vejo alguns formadores de heróis aqui e tenho o privilégio, né? Eu chego a me emocionar aqui, porque hoje eu caminho junto com o pastor Philip Murdoch e por causa disso eu tenho o pastor Larry Stockstill como meu avô pastor, como eu sempre gosto de chamá-lo carinhosamente, né? E o pastor Larry Stockstill é um desses formadores de heróis, né? O pastor Chris Hodges, por exemplo, que é pastor da Church of the Highlands, que é a segunda maior igreja dos Estados Unidos, era líder de jovens do Larry Stockstill, né? Muita gente nunca ouviu falar em Larry Stockstill, mas com certeza muitas pessoas ao redor do mundo ouvem falar dos seus filhos, dos seus heróis que ele tem formado, né? Então, muito boa essa palavra. E eu estava pensando aqui, certamente esse livro tem na loja Jesus Copy, correto? As pessoas podem adquirir. Pode falar. Quantas páginas tem esse livro? Ele tem 280. Então, vale muito a pena. Tem na loja do Visoscope aqui e também em outras aí que vocês procurarem. Isso, muito ver legal. onde tem um preço bom aí. Incentivo, Eu acho que galera. tem também na Amazon, se eu não me engano. Eu acho que tem também. Sim. Eu incentivo a galera a ler, né? Tem gente que acha que né, se um tipo de palavra como essa nasce só de uma revelação, um anjo que apareceu para nós. Né? Você vê o cara lê um livro de 300 páginas, às vezes em 20 dias, e por isso tem o conteúdo que tem, o estudo que tem. Muito obrigado. Deus abençoe. Douglas, mais uma vez, obrigado aí. Deus continue te abençoando.